Eu sou uma das criadoras aqui do Meditacom desde 2018, né, Elisa? Acho que é 2018, já estou meio perdida, em setembro de 2018. Esse é um projeto da UNB e todo final de semestre nós abrimos para uma vivência, né? Normalmente fisicamente, mas em conjunturas atuais a gente está fazendo online, né? Então, hoje a Ingrid ela vai falar sobre mini rituais e rituais para a gente conseguir dar uma desmistificada nesse cotidiano, né? Do que é esse planejamento, do que é essa organização. Então, eu vou passar a palavra para a Ingrid e o microfone, a Ingrid define se o microfone vai estar aberto ou se vai deixar algum espaço para a gente conseguir fazer esse diálogo, tá? Ingrid, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceitado esse convite, é muito especial para a gente você estar aqui compartilhando de tanto conhecimento e sabedoria, viu? Meu caderninho, ele já está aqui do lado também para fazer as anotações, porque agora eu sou só uma participante também. Beleza. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Quando é 6 da tarde, eu nunca sei se é boa tarde, se é boa noite. A gente fica um pouco perdido, mas é isso aí. Se vocês quiserem fazer pergunta ao longo, fiquem à vontade para abrir o microfone. Mas, pelo que eu organizei aqui, vão ter alguns momentos que a gente pode ir por partes. Então, o que vai acontecer? Para quem não me conhece, meu nome é Ingrid, eu tenho 24 anos e eu sou a CEO da Quartz Organiza, que é uma empresa de planejamento pessoal. E esse convite me deixou muito, muito feliz, porque eu também sou da UNB, eu faço pedagogia lá. Então, de poder ter essa troca com a minha própria universidade é muito lindo. Então, vamos lá, eu vou falar sobre rotinas e vamos separar isso em 3 partes. A primeira é rotina matinal. Então, como assim? O que é uma rotina matinal? A rotina matinal existe para a gente poder energizar cada dia. Então, a ideia de ter uma rotina matinal é que a gente consiga começar o dia bem, começar o dia entendendo que o dia começou. Eu entendo que existem muitas pessoas, e eu posso até, numa boa parte da minha vida, me encaixar dentro disso, de galera que acorda e antes de levantar já vai mexer no celular para ver todas as notificações. E eu entendo, eu consigo entender, mas é importante que a gente tenha um pouco dessa noção de que isso faz um pouquinho mal. Porque pensa comigo, você acabou de acordar, seu cérebro está ali meio, opa, dormir um pouquinho e tal, você acabou de acordar. A primeira coisa que você faz é encher ele de informação. Então ele estava nesse nível de energia, subiu para cá, ele fica meio perdidão, meio, minha filha, o que é isso que você está colocando na cama? Não, peraí, só um minuto. Então, primeira coisa, é importante deixar o celular de lado pelo menos 10 minutos, 5 minutos assim que você acordou, para poder entender que o dia começou, entender que o celular não é uma extensão do seu corpo e que você pode começar o dia energizando de outras maneiras. Então, eu convido vocês a pensar um pouquinho se vocês estão escrevendo ou se vocês querem só memorizar isso daí, de pensar em 3 coisas que vocês sentem que energiza vocês. Então, vou dar alguns exemplos para poder dar uma impulsionada nesse processo, que seria meditação, né? A gente está nessa vivência, isso faz total sentido, e é uma das partes da minha própria rotina matinal que eu sinto que me energiza. Tomar um copão de água pode ser uma, comer um café da manhã gostoso, e antecipar isso também pode ser muito legal. Então, tipo assim, amanhã eu vou levantar e vou comer tal coisa que eu gosto muito. Isso vai te energizar para você conseguir levantar já esperando que vai ter um café da manhã incrível para você. Outra coisa que pode te energizar é um alongamento, um exercício, isso vai de pessoa para pessoa, então isso cientificamente a gente fala que, né, vai oxigenar o seu cérebro, então já é muito legal que você realmente vai energizar o corpo de alguma maneira. Então, escolher aí 3 coisas, mais ou menos 3 ou 4, que te energizam, isso além do seu ritual de, por exemplo, acordar, escovar os dentes, ir ao banheiro, tomar banho, então isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, além disso, além desse ritual de higienização pessoal, você vai lá e escolhe 3 atividades que energizam você para começar o dia bem. Então, é legal pensar nisso por uma visão mental e uma visão física. Então, o que é que vai energizar o seu mental? Para algumas pessoas pode ser leitura, por exemplo.
pode ser escutar música, você já acorda e coloca uma playlist que te anima. Então, eu tenho clientes que se energizam escutando heavy metal. Se eu coloquei lá para a pessoa, depois da consultoria, escrevi na rotina matinal, escutar heavy metal. Já aconteceu? Já aconteceu. Então, assim, vai de pessoa para pessoa o que vai te energizar, sabe? Isso é uma coisa muito pessoal, por isso que eu não quero falar aqui, faça essa rotina matinal que ela vai ser incrível. Não, depende de pessoa para pessoa. Então, anota 3 coisas que podem te energizar direitinho e pensem de um lado mental e físico. Isso pode acontecer também de 1 hora até 1 hora e meia, no máximo, tá? Então, assim, tem gente que gosta tanto da rotina matinal que fica na rotina matinal a manhã inteira, né? Então, energizou, acorda, medita, escuta e fica a manhã inteira dançando na frente do espelho. Tá bom, pode, até 1 hora e meia. Vamos deixar aí para poder dar uma limitada nisso, que é um pouquinho melhor, né? Ai, voltando. Entenderam alguma pergunta? Conseguiram anotar direitinho? Sim, pode balançar a cabeça que sim. Então, beleza. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre mini rotinas. O que é isso? Essas a gente está pensando na ordem cronológica do dia, beleza? Então, levantou as mini rotinas, eu estou falando do meio do seu dia. Então, a gente está conversando agora sobre o que você vai fazer ao longo desse dia. A maioria de vocês estuda? Vocês são estudantes? A balança a cabeça quem estuda aqui. Essa balançadinha de cabeça tá tudo para mim. Então, assim, se vocês estudam, ou se vocês trabalham, ou se vocês estudam e trabalham, tem uma galera que cai nessa categoria também. É muito legal que tenha mini rituais. O que é isso? O nosso cérebro, ele gosta de entender as coisas e ele vai fazer conexões na cabeça para cada atividade que você participa. Então, por exemplo, se você corre todo dia de manhã com o seu cachorro, seu cérebro vai entender que de manhã é hora de correr com o cachorro, né? Então, entender rotina é uma coisa muito natural para o ser humano. Então, de você acordar e escovar os dentes, quando que isso começou? Isso começou muito provavelmente quando você era muito pequeno, né? Então, você continuou fazendo isso por quê? Porque faz sentido, porque é uma coisa que você já acorda e já associa que você vai lá escovar os dentes. Então, o que são essas mini rotinas? São coisas que vão ajudar a gente no processo de começar uma tarefa e de finalizar uma tarefa. Então, é no pré e no pós daquela atividade. Então, por exemplo, vou começar a estudar. O que eu tenho que lembrar antes de estudar? Tenho que lembrar que eu preciso organizar a minha mesa, por exemplo, porque, né? Se você estuda numa mesa que está desorganizada, toda hora você vai ficar olhando um lápis que está fora do lugar e vai falar, ia lá, o lápis está fora do lugar, ia lá, então coisa está fora do lugar. Então, isso vai ficar te atrapalhando. É interessante que você consiga pegar esses mini rituais para poder acelerar o seu processo e diminuir o seu processo quando você vai fazer uma atividade. Então, por exemplo, se você tem que trabalhar e você sabe que você tem um monte de gente para responder, então, assim, atividades rotineiras e que continuam. Então, por exemplo, responder e-mail, e isso fica te atrapalhando ao longo do dia, ou se você vai estudar e você tem um trabalho em grupo, e aquele grupo vai ficar apitando ao longo do seu estudo e aquilo vai te atrapalhar, coloca isso num bloco antes do estudo. Então, antes do estudo, até meia hora, antes do trabalho, até meia hora é tempo para você fazer, coisas que te atrapalham, 2, coisas que vão otimizar o seu processo de estudo ou de trabalho. Então, por exemplo, organizar a mesa vai otimizar seu processo? Vai. Se alimentar vai otimizar seu processo? Vai deixar que você não falte energia ao longo do processo? Vai. Deixar uma garrafinha de água lotada de água do seu lado vai otimizar o processo de você não ter que ficar levantando toda hora para ir na cozinha? Vai. Entende? Então, todas essas coisas que otimizam o seu processo e que não e que poderiam te atrapalhar no meio do trabalho, é legal colocar nesse bloco antes, entende? Então, deu para entender? Tranquilo? Deu para entender. Essa dica da água, por exemplo, né? Às vezes uma castanhinha ali do lado, para não ter que levantar. Sim, exato.
Então, tudo que poderia ser, por exemplo, celular é uma coisa que atrapalha muitas vezes o estudo. Então, você pode deixar o celular no modo avião enquanto você está estudando, mas para você não ficar pensando, pô, eu não consegui. Gente, apareceu uma caixa aqui na minha tela, eu fui ler e eu me perdi, mas espera, vamos voltar. O que eu estava falando? Só um minuto que eu esqueci. Esqueci Eu real. estava falando do otimizar o processo e tal. Otimizar o processo e tal, com certeza, era isso que eu estava falando. Tá, vamos lá. Então, deixar essas coisas e o quanto tempo dura um mini ritual? Até meia hora, estourando. Então, é a mesma coisa, você não vai ficar o dia inteiro naquilo. Ele serve para otimizar esse processo. Então, se você, tudo que te atrapalha ao longo do estudo, tudo que te atrapalha ao longo do trabalho, e que você consegue deixar isso num bloco antes do seu trabalho, é um mini ritual. Então, vou dar de exemplo o meu ritual de home office, para se puder inspirar ou ajudar alguém que tenha uma rotina parecida, né? Home office pode ser muito, muito parecido com o estudo, mas tem coisas que divergem aí, mas assim, só como um exemplo. Qual que é o meu ritual antes de trabalhar? Eu organizo a mesa, limpo a minha mesa, deixo só o que precisa. Então, o que? Planner, obviamente, eu trabalho com organização, né, gente? Doida, maluca de planner. Tem planner, tem caderno, tem estojo e tem uma garrafinha de água. O que é que eu vou fazer além disso? Eu me arrumo, porque apesar de eu estar no home office, eu posso estar de pantufa, mas estou arrumada. Por quê? Porque isso me coloca numa cabeça de eu estou trabalhando, sabe? Então, isso pode ser benéfico até para a gente que vai voltar às aulas no dia 17. Você vai ter aula de manhã, não é para assistir aula de pijama. Você assiste aula de pijama, você vai estar lá no meio da aula achando que você está na aula e a outra metade da aula você está achando que você está dormindo. Então, assim, é legal colocar isso na cabeça, aonde que você está naquele momento. Eu sei que você está no mesmo ambiente, você está em casa, mas as atividades são diferentes e trocar de roupa pode ser muito benéfico durante esse processo, tá bom? E os mini rituais, eles funcionam da mesma maneira para o pós do trabalho. Então, no meu caso, o que é um pós de trabalho? Eu termino de responder alguns clientes, eu termino de responder algumas pessoas no Instagram. Quem segue no Instagram sabe disso, que muitas vezes eu estou ali respondendo DM no final do dia, é por causa disso. Ou estou ali fazendo algumas atividades para fechar o dia de trabalho. Então, todas essas coisas que poderiam me atrapalhar no meio do trabalho, se eu ficasse cedendo, então, por exemplo, a galera me mandou mensagem para eu responder. Se eu respondo na mesma hora, isso vai comer 5 minutos. E aí, daqui uma hora, come mais 5. Daqui uma hora, come mais 5. Então, você pode responder o seu grupo de trabalho, o seu grupo de estudo, no começo do seu dia de trabalho, no fim do seu dia de trabalho. São 2 mini rituais, o pré e o pós. Por quê? Porque isso não vai ficar tirando uma energia picada do seu dia. Você vai tirar 2 blocos de energia para isso, sabe? Se for muito urgente, pode ter certeza que a pessoa vai te ligar. Mas na maior parte das vezes não é. Então, essas são as dicas de mini rituais ao longo do dia, de trabalho, de estudo, enfim. Acho que a gente pode abrir para dúvidas, caso vocês tenham, se vocês quiserem falar. Eu não estou lendo o chat, então, se vocês quiserem Ingrid, falar, perguntar e tal. Oi? esses mini rituais incluem também, por exemplo, preparar alimentação. Você falou que é no máximo meia hora, né? Como é que você No acha máximo meia hora. que eu tenho que Sim. pensar a respeito disso? É tipo assim, um bloco de atividades em si, uma preparação, É tipo uma isso? preparação antes de uma atividade maior. Então, por exemplo, se você está preparando o alimento para a semana, e aí sua preparação de alimento para a semana demora 1h30. Mas para você cortar todos esses alimentos, para você poder congelar algumas frutinhas, para você lavar algumas coisas, todas as coisas que otimizam o processo, é um mini ritual. Então, todas essas coisinhas que vão otimizar a sua vida, vai otimizar o seu processo, seu trabalho, seu estudo, tudo isso é um mini ritual. Estou falando assim dos dias, porque é o mais comum que pode acontecer, mas sim, também se encaixa nessa categoria. Pode falar, João. Eu prometi que não ia fazer pergunta, mas sou muito curioso e não tenho como ficar sem fazer. Ingrid,
Você comentou sobre mini ritual pré e pós, mas assim, normalmente quem estuda, quem trabalha, sempre precisa de pequenos intervalos ao longo de grande momento de execução. Normalmente quem Uhum. estuda fala de um ciclo de 50 minutos de trabalho. O trabalho também, dependendo do que você faz, de hora em hora, é sempre bom dar uma levantada, vai ao banheiro, conversa com alguém, tira uns 5 minutos de descontração. Você teria alguma Sim. recomendação para esses rituais intermediários ou algo do tipo? Para assim, não perder o É. foco. É comum, assim, vou tirar esses 5 minutos para responder o WhatsApp. E quando você vê, você está no Instagram, você está não sei o quê. E quando você vê, Sim. já foi hora. O que que acontece? Na verdade, isso não seria mini ritual, isso é uma pausa. Então, as pausas são essenciais para o foco, são essenciais ao longo do dia de trabalho. O que eu indico assim, baseado em estudos, é que cada pessoa, cada ser humano consegue focar total ali, tipo, tá imerso na atividade por até 1 hora. Então, passou de 1 hora, você já não está mais focado. Você acha que você está ali sentado 2 horas estudando, mas você já pensou no que você vai tomar de café da manhã, você já pensou em mandar uma mensagem para alguém, você já pensou em um meme, você está ali, tipo, viajando depois de 1 hora, né? Então, isso que acontece no meio não é um mini ritual, é uma pausa. Eu indico fazer a cada 1 hora as pausas, então, existem pessoas que são adeptas do Pomodoro, por exemplo, isso funciona melhor para alguns tipos de personalidade, mas são pausas, não mini rituais, beleza? Ingrid, eu mesma tenho muita dificuldade em fazer as pausas, sabe? Principalmente quando eu estou estudando. Parece que assim, eu não consigo, igual você falou, a gente engata e aí acha que está super focado. Eu queria também alguma dica para isso, sabe? Assim, como entender mais, assim, que eu preciso pausar ali, porque eu não consigo, às vezes, eu só vou direto, sabe? E eu sei que não faz mal, porque eu vejo você falando demais, né? Mas é muito difícil. Tá, o que acontece? Para a gente, tudo na vida é um processo. Dentro da produtividade, dentro do planejamento, dentro dos rituais é a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai sair dessa palestra, você vai estar lá, tipo, não, vou fazer a melhor rotina matinal do mundo. Calma, você vai fazer a melhor rotina matinal do mundo no primeiro dia. É um processo de autoconhecimento, de constância, de você estar ali batendo nessa tecla todos os dias, entendendo o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, existem pessoas que conseguem ficar focadas mais tempo, essa não é a regra. Então, assim, no máximo 1 hora e meia, tenta assim, por dia. Então, assim, se você ficou 3 horas estudando, e aí você vai lá e tenta pausar quando der 2 horas de estudo, tá? Aí no outro dia, tenta pausar quando der 1 hora e meia de estudo. No outro dia, você tenta pausar quando der 1 hora de estudo. E aí, o que você pode fazer para isso? Existem vários aplicativos para poder fazer isso, se você quiser. Me manda depois uma DM que eu te mando, que eu não vou lembrar os nomes de qual agora, mas lembrete do celular pode ser uma muito fácil. Então, você coloca o seu celular para te lembrar a cada 1 hora. Existem aplicativos que fazem isso. A cada 1 hora eles estão ali apitando. Juliana, para, sabe? Então, é um processo, é aquilo. Tenha paciência com o seu processo, 1 hora vai dar certo. Mas a gente está se enganando quando a gente acha que 3 horas de estudo é muito produtivo, sem pausa nenhuma. É como se essa metáfora der certo para alguém, vamos lá. Imagina um cara muito, muito bombado malhando. Beleza. Ele tá malhando, ele malha ali, faz 3 séries e pausa. Né? Por quê? Porque se ele não pausar, o músculo dele vai falar, meu filho, você tá achando que você é quem? O super-homem tem isso? Não, de não pausar no meio do negócio. Então, é a mesma coisa para o cérebro. O cérebro também é um músculo. Então, se você não pausar, ele vai falar assim, ei, deu para mim. Então, é por isso que quando a gente estuda, tipo, por 5 horas, então vocês, galera que tá no ANB, que fica lá na BCE querendo guardar lugar por um tempão, né? Porque não pode sair, que é o melhor lugar, enfim. Fica lá 3 horas. E aí saiu de lá, você tá exausto, você só quer tomar um açaí e ir embora para casa e dormir. Por quê? Porque você não deu tempo pro seu cérebro descansar. O cérebro precisa do descanso da mesma maneira que se você ficar malhando 3 horas direto, seu músculo vai cansar, fadigar e falar, chega, eu não aguento mais, né? Então, importante um momentinho de pausa, tá? Mas vai aos poucos, tá? Tudo bem também. Se tiver mais perguntas, a gente responde, senão a gente vai para o próximo tópico.
que eu vejo comigo, sabe, Ingrid, licença te fazer uma pergunta? Pode falar, claro. O que eu vejo comigo é assim, eu às vezes, se eu colocar uma hora, não é uma hora que eu tô, principalmente no começo de alguma atividade, no começo do dia, que eu tô totalmente concentrada. Às vezes eu tô ali 10 minutos, olhando todas aquelas notificações, sabe? Uma coisa que pareceu interessante. Daqui até que eu abro lá o programa de projeto para começar mesmo a fazer a tarefa e tá realmente concentrada, aí já passou ali uns 15 minutos por ali. Isso sendo bem sincera, porque eu acho que para eu entender o meu processo, eu preciso ter muita honestidade comigo mesma, né? Para Claro. poder saber das minhas fugas, onde é que está escapulindo energia. Sim. Então, aí eu comecei. E quando eu começo, eu me identifiquei muito com a Juliana, porque quando eu começo também, cara, aí eu vou. Aí eu vejo assim que passa assim, uma hora passa muito rápido, se eu estiver bem concentrada, sabe? Uma hora, 2 horas, aí eu sinto lá pelas tantas a cadeira, alguma coisa assim física, me incomodando, sabe? Mas é porque eu Então, mergulhei no negócio ali. O começo demorou, mas depois que eu mergulho. Então, esse começo que demorou, essa parte até eu engatar, não é processo produtivo. Essa parte é onde que você está gastando esse tempo, é a parte que você poderia substituir por um mini ritual. Então, essa parte que demora, porque demora para aquecer, que não sei o quê, você não tá estudando, você não tá trabalhando nesse tempo, sabe? Então, quando você, tipo assim, você tá ali escrevendo um troço, você sentiu que a gente sente um negócio, um estalo, eu não sei vocês, mas eu sinto tipo, ó, ligou um troço aqui. Então, quando você sentir esse troço, você pode até anotar, tipo assim, você olha no relógio, são 18h27, você anota 18h27. E aí, aí você conta a partir daí. Então, nunca vai ser tipo, vou começar agora. E aí você tá no Instagram e o relógio tá contando. Por quê? Porque aí quando ele apitar para você pausar, você vai ter passado meia hora que você estava focada, não uma. Então, tem que entender a partir do momento que o negócio engatou. É igual você tá ligando um carro, você tá ali ligando o carro, você tá ali ligando o som. Não é o momento ainda. Assim que a chave virou e você acelerou, é a mesma coisa. Então, depois que a chave virou e você acelerou, que você conseguiu e você contou dali. Entende? O percurso vai contar dali. O Waze, se ele estiver ligado, ele vai contar dali. Ele não vai contar o tempo que você está viajando dentro do carro fazendo nada. É a mesma coisa. Tá? Entendeu? A Juliana tá assim. Ai, beleza. Então, podemos ir para o próximo. Se vocês tiverem dúvida, então, mais tarde, daqui a pouco, a gente pode conversar. Tá bom? Outra coisa para falar, só para poder fechar essa parte dos mini rituais, muita gente chega para mim na consultoria, na DM do Instagram, mandando mensagem para mim, falando, Ingrid, mas eu só tenho 10 minutos. Eu não vou conseguir fazer uma coisa, um mini ritual, um negócio, porque eu só tenho 10 minutos. Eu falo, não, você não só tem 10 minutos, você tem 10 minutos. Tipo, por exemplo, sabe como é um jeito muito prático de entender como que o tempo funciona? O que você faz no tempo que tem uma comida esquentando no micro-ondas? Você faz muita coisa nesse tempo. E aí ele apita e você fala, uai, deu 30 segundos? Por quê? Porque 30 segundos é tempo, não é pouco tempo. Entende? Então, se você tá ali correndo de um lado, por que eu consigo fazer antes do micro-ondas apitar? É a mesma coisa. Então, 10 minutos é muito tempo. Você consegue fazer muita coisa em 10 minutos. 10 minutos na semana inteira, cada diazinho, assim, dá 1h10. 1h10 é muita coisa, sabe? Então, é uma questão de constância. Rolou um post, inclusive, ontem sobre isso, que um pouquinho todo dia você consegue ser constante. Então, Ingrid, beleza, 1h30 é muita coisa para minha rotina matinal. Eu tenho 10 minutos. Dá? Dá. O que você quer fazer em 10 minutos? Existem meditações que são 3 minutos. Sabe? Então, alguém abriu o microfone sem querer. Então, você consegue fazer muita coisa nesse tempo, sabe? Então, escolhe ali uma atividade, por exemplo. Eu adoro escrever. Igual ontem teve a palestra da Eli sobre as páginas matinais. Você consegue escrever em 10 minutos, sabe? É um tempo possível para fazer isso. Os seus hobbies, você consegue fazer em pouco tempo, sabe? Tudo é tempo, não é pouco tempo. Então, antes de olhar para, eu tenho só 5 minutos. Lembra tudo que você consegue fazer antes do micro-ondas apitar, que você pode dar uma virada nessa chave também, beleza?
Agora, a gente conversar um pouquinho sobre a rotina noturna. Então, como eu falei para vocês, a rotina matinal é uma coisa para energizar para o dia e a noturna vai ser para desacelerar do dia. Como assim? Você teve um dia, ele pode ter sido cansativo, ele pode ter sido preguiçoso, ele pode ter sido um dia meio que você estava meio bravo, mas ele foi um dia. E um dia, uma hora vai acabar, você vai dormir, né? E, enfim. Então, o que é interessante ter nesse tempinho? É a mesma lógica. 1h30, mais ou menos, antes do horário que você quer dormir. Então, se você vai dormir 11 da noite, 9h30 você pode começar esse processo. Então, pera, 9h30, tá certo essa conta, né, gente? Eu sou de humanas, enfim. Você vai contar a partir desse horário. Então, o que você quer fazer nesse tempo? Você vai pensar coisas que você consegue desacelerar. Então, que você sente que você relaxa, que você fica naquele estado tranquilo e tal. Então, pode ser meditação para algumas pessoas. Eu medito de manhã, por exemplo, mas eu tenho clientes que gostam de meditar de noite. Tá tudo bem, sabe? Então, isso é uma coisa muito, muito pessoal. Então, agora, de novo, convido vocês a anotar aí o que vier na cabeça de 3 coisas, 4 coisas que desaceleram vocês de um dia. Então, um dia muito cansativo, você chega em casa, ou então chegou em casa, tirou a máscara, você quer o quê? O que você quer fazer nesse tempo? Deixar um tempinho aí para marinar um pouco a ideia. Algumas dicas. Pode ser uma jantinha seguida de uma série leve, pode ser tipos de filmes diferentes. E outra, rotina matinal e rotina noturna não precisa ser a mesma coisa todos os dias. Às vezes você tem uma lista ali de 10 tarefas que te energizam, 10 tarefas que te desaceleram. Você divide isso nos dias. Então, você vai fazer 3 na segunda, quarta, sexta, vai fazer outras 2 na terça e quinta, enfim. E assim vai. Pode ter uma rotina matinal e uma noturna maior no final de semana, pode ter rotina nenhuma no final de semana e essa é a rotina, sabe? Então, a ideia da rotina é abraçar o dia e entender que o dia começou, entender que o dia terminou, independente do seu humor naquele dia. Só para você entender que tá tudo bem, que o dia começou, que o dia terminou, da mesma maneira que amanhã vai começar e vai terminar. E cada dia aí é um dia a menos nesse caos. Então, se vocês quiserem pensar nisso, olha, eu acordei um dia a menos de quarentena. Yes, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Uma hora acaba, né? Outras coisas que podem desacelerar. Assistir uma série, acender uma vela, tem para os adeptos de vela, incenso, essas coisas mais hippie, pode colocar, série, tudo isso. Sei lá, pintar. Sabe pintar? Não sei pintar. Quer pintar? Vai pintar. Te desacelera? Desacelera. Então pinta. Qual o problema? Ninguém vai ficar sabendo, sabe? Não tem problema. Não precisa mostrar a pintura que você fez pro mundo. Tudo que desacelera pode ser adicionado. E, de novo, é a mesma lógica da rotina matinal. Pensar em coisas para o seu mental e para o seu físico. Então, pensar em coisas que sejam boas para a cabeça e para o corpo. Então, pode ser um alongamento, pode ser um yoga. E um alongamento não precisa ser assim, colocou o tapete de yoga, ficou meia hora fazendo alongamento. Não, de novo, 10 minutos é bastante tempo. Então, você tá ali, aí colocou o bracinho e tal, não sei o quê. Pode ser um bloco para você ver coisas que te interessam. E, enfim, o que desacelera você? Esse é o ponto do negócio, tá? Pode ser um banho quente, né, Ingrid? Pode. Inclusive, recomendo, ótimo, para desacelerar. Beleza? Anotaram? Tranquilo? Sim, beleza. Então é isso. As rotinas existem para facilitar os dias. Não tem que ser uma coisa que você acorda e fala assim, ai, nossa, eu tenho que fazer minha rotina. Não. A ideia é que seja uma coisa que você acorda e fala, yes,
tem que fazer a rotina animada, a melhor rotina do rolê é a minha, sabe? Então, se você acordou animado, fazer sua rotina matinal tá certinha, tá? Até 1h30, tá ali tranquila. Então, uma dica que aconteceu comigo esses dias, a gente vai aprendendo ao longo do processo. Então, por exemplo, falei pra vocês que eu medito de manhã. Ok, isso é uma coisa que eu faço há um tempo já. Agora, que eu inseri esses dias eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de comer coisas boas. Então, toda vez que tem uma comida boa, eu tô muito feliz, eu tô animadona, eu tô assim, daqui a pouco tem comida boa, hein? E aí, eu fiz uma lista de coisas de, tipo assim, fui no meu Pinterest, inclusive, quarto tem um Pinterest lindíssimo, quem quiser se inspirar, vai lá, tá? Tinha várias comidas, várias receitas lindas, sabe aquelas receitas que você olha e depois você esquece? Então, essas aí. Aí eu anotei, coloquei almoço, café da manhã, com as coisas que tem na minha casa, que também dá pra gente se iludir achando que tem açaí todo dia, né? E coisa de almoço, janta e tal, que eu poderia fazer. E aí agora eu acordo que isso é uma decisão a menos que você faz no seu dia. Rotina matinal, rotina noturna, que você já estabeleceu, você não vai acordar e ficar olhando pra parede assim, ó. E hoje, hein? E aí fica lá meia hora. Quando você estabelece essa rotina, você tá tirando pelo menos umas 5 decisões do seu dia. Você sabe o que você vai fazer antes de trabalhar, você pode até não saber no que você vai trabalhar, mas você sabe o que você vai fazer antes, sabe? Você pode não saber o que vai ter naquela aula, mas você sabe o que você vai fazer depois. Então, essa é a ideia. Pera, que agora eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, e aí eu fiz essa lista das coisas de comida, e aí eu acordo, ou almoço e tal, e eu olho e falo, tal coisa. E aí eu fico animada. Então, assim, decisões a menos são coisas benéficas que a rotina pode trazer pra gente. E é basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, ou alguma pergunta de posso enfiar isso na rotina, pode falar, pode mandar, e se quiser mandar no chat também, eu posso até abrir aqui, que eu sei que tem uma galera com as coisas fechadas. Ingrid, normalmente eu já tenho uma rotina matinal, só que ela costuma durar um pouco mais do que 1h30. Normalmente, eu confesso que eu demoro umas 2h30 para fazer minha rotina, que basicamente é tomar um café, fazer um exercício, tomar um banho, e dar uma olhada nas minhas plantas. Isso eu demoro mais ou menos 2h30, porque eu faço as coisas num tempo um pouco mais devagar. Você acha que é melhor eu, tipo, tentar dar uma reduzida, tipo, na questão do tempo? Ou... Se isso consegue ser encaixado no seu dia, então se você acorda num horário tranquilo o suficiente disso, da sua rotina até a sua primeira tarefa do dia, tá ok, sabe? Então, não precisa diminuir, mas é aquilo. Muitas vezes o que acontece nesse momento? Celular. Então, não sei se é o seu caso, mas se for, pode dar uma diminuída, porque às vezes a gente acha que tá ali um tempo incrível e aí meia hora a gente ficou no Instagram, né? Se for no da quarto, não tem problema. Brincadeira. Mas tem problema sim, não é para acordar e olhar no Instagram, por favor. Mas pode. Então, esse tempo, ele é estipulado porque, assim, eu já tive cliente que falou, não, rotina matinal, Ingrid, eu tô ótima na minha rotina matinal. Eu falei, é mesmo? E o que acontece? Aí depois ela foi falar comigo, Ingrid, mas aí eu fico na minha rotina matinal de 8 até umas 11. Aí eu falei, não, só um minuto. Aí não dá também, você ficar esse tempão na sua rotina matinal, não rola, porque aí perde o sentido, é uma coisa pra gente iniciar o dia. Então, é legal entender aonde ali você conseguiu iniciar o dia. Talvez regar suas plantas já seja a primeira tarefa do dia, por exemplo. Entende? Fora da sua rotina matinal, fora de arrumar a cama e tal, talvez regar a planta seja sua primeira tarefa do dia. Entende? Então, é legal ver o tempo que você tem. Quando você acorda até a primeira tarefa do seu dia. Então, muitas vezes a galera não tem 2h30, mas assim, tá tranquilo também. A gente não vou ficar ditando regras só, melhor não ultrapassar. Tipo assim, 3 horas já é demais, sabe? Já não é mais rotina matinal, já é matinal. Já é dia mesmo. Ingrid, eu tenho uma pergunta para fazer, porque assim, você falou da rotina matinal e da rotina noturna.
Mas tem um negócio ali no meio que chama horário de almoço. Aí, tipo assim, você vai fazer comida e você come, aí a gente que tá em quarentena olha pra cama, quer tirar um cochilo. E assim, o que que você recomenda pra gente não fazer um horário de almoço até 3 horas da tarde? Tá. Pera, você começa o horário de almoço que horas? Então, eu começo a fazer almoço, assim, se não tiver nada, tipo umas 11 e pouco, 11 e meia, mais ou menos. Uhum. Tá. Ó, tem uma coisa para considerar nessa parte do almoço, que eu descobri esses dias, inclusive, que é animadíssima com essa descoberta. A gente, sabe aquele sono pós-almoço? A gente fica, assim, na verdade, 7 horas depois de acordar. Então, se você acorda às 7, 2 da tarde você tá, assim, tipo, chega, pra mim não dá mais, sabe? Então, é aquele ponto que você vai estar exausta. Então, para almoço, uma das coisas que pode ajudar é, se você puder tirar um tempinho do seu domingo para poder deixar pré-pronto várias coisas para a semana, então, seja cortar fruta, seja deixar igual esse cardápio que eu falei, coisinhas anotadas que você pode fazer que sejam tranquilas durante a semana, arroz, feijão, essas coisas que ficam tranquilas de ficar prontinhas, pode ser uma coisa para otimizar a semana, para você não gastar tanto tempo no preparo do almoço, né? Que aí você vai ali fazer a proteína, vai fazer, não sei o que você vai fazer para comer, mas aí dá uma diminuída nesse tempo, né? Que aí pode otimizar. Agora, se você, tipo, cansa depois do almoço, faz a primeira atividade para você fazer depois desse período de almoço, uma atividade que te energiza também. Então, uma coisa que te deixa animado, uma coisa que, assim, não vai falhar nunca. Então, por exemplo, para mim, isso é ouvir música. Então, se eu almocei e eu sei que eu tenho, tipo, uma consultoria 2h30, o que que eu vou fazer? Eu vou escutar música animadíssima, eu estou dançando, a pessoa tá ali esperando a consultoria dela, tipo, ai, nossa, consultoria. Eu tô dançando no quarto antes do negócio, né? Por quê? Porque isso me anima. Então, o que que anima você? O que que anima o seu processo? Sabe? É fazer, talvez, uma prática meditativa, alongar, escutar uma música, escutar um heavy metal, o que que te anima? Então, fazer isso depois do almoço, mas assim, também não negligencie o seu tempo de descanso pós comer, não, sabe? É porque a gente está em casa, home office, então é muito fácil a gente se perder durante esse processo. Então, é interessante você pegar esse tempo, entender quanto tempo mais ou menos você vai preparar, deixa outro dia para poder preparar coisas que podem ficar para a semana, mas terminou de comer, deixa pelo menos uma horinha ali para você poder descansar antes de começar outra atividade. E se for começar uma atividade ali, naquele horário de tipo 7 horas após que você acordou, que seja uma atividade que não exija tanto da sua energia mental. Então, se você puder fazer isso, entende? Então, tipo, uma coisa que seja mais tranquila, que você sabe que você tem que fazer, mas que também não é o top, assim, do dia que você precisa resolver. Deu para entender? Ficou muito confuso, né? Deu? Tá bom. Eu super obrigada, Ingrid. Vou anotar aqui. De nada. Mais alguém quer perguntar, quer compartilhar experiências, quer... Oi, Ingrid, tudo bem? Oi. Eu queria te perguntar uma coisa. Fazer o planejamento diário, por exemplo, mesmo que seja tenha um planejamento semanal, pode ser fazer parte do nosso ritual da manhã? Você acha que isso já é uma atividade ou é um mini ritual? Porque assim, é uma coisa para mim que me faz muito bem, né? Eu vou planejar o meu dia, mesmo que haja nesse dia muitas e muitas mudanças, porque as rotinas às vezes os planejamentos às vezes se adaptam à realidade, tá? Uhum. Então, se isso, eu acho que a chave da sua fala é, isso me faz muito bem. Então, isso energiza, isso te faz bem, isso faz com que você tenha um sentimento de eu tô sendo feliz agora que eu peguei aqui meu caderno para escrever o que eu vou fazer. Se a resposta é sim, então pode continuar, isso pode ser parte da sua rotina matinal, com certeza, tá? Então, se você faz logo de manhã, se você faz antes do trabalho, é um mini ritual. Então, às vezes a gente tem aquelas coisas do planejamento semanal que são fixas, que você já sabe e tal, mas às vezes chegou uma coisa nova, assim, uma pessoa que você tem que conversar, alguém que aconteceu alguma coisa, aí você pode anotar nessa lista. É legal. Isso é uma das coisas que eu faço, inclusive no meu mini ritual antes de trabalhar, algumas coisas surgem e eu anoto.
o dia que aquilo vai ser mais viável de ser feito. Então, às vezes, se eu estou num dia muito corrido e aí surgiu, isso aconteceu hoje, surgiu uma proposta para eu poder fazer uma reunião. E aí eu fiquei tipo, hoje não vai dar para eu poder fazer isso. Que dia que eu posso? Você vai lá, olha e anota para o próximo dia que é possível e provável de ser feito, tá? Obrigada. Deu para entender? Tranquilo? Sim. Show. Oi, Ingrid, boa noite. Oi. O meu maior problema, assim, em ter uma rotina matinal, na verdade, é acordar mesmo de manhã. E aí, eu queria saber, assim, se você tem alguma dica para realmente conseguir levantar e criar esse hábito, porque, assim, eu não estou trabalhando nem nada, então, às vezes eu só fico enrolando na cama e aí já acordo na hora do almoço, então já perde realmente essa parte do dia, né? E acho que é muito importante você criar realmente essa rotina para poder começar o dia, porque às vezes eu fico assim muito perdida mesmo. O que eu vou fazer, enfim. Então aí eu queria essa dica aí, se você tiver. Tá, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Se você não tá tendo nenhum compromisso externo, então muitas vezes a gente pode estar tendo aula e tal, mas isso não está acontecendo. Um cenário de férias, de quarentena, um cenário possível para todo mundo, né? O que você tem que pensar? Eu sou uma pessoa matinal ou eu sou uma pessoa noturna? Como que a gente entende isso? O seu nível de energia está maior durante a manhã, durante a tarde ou maior durante a noite? Então, se a resposta for, não, eu sou uma pessoa matinal, meu ritmo é melhor de manhã, é legal que você tenha atividades que vão potencializar isso. Então, se você está fazendo um curso, ou se você está aprendendo a pintar, se você está aprendendo a bordar, acho chiquérrimo gente que aprende a bordar. Enfim, se você está fazendo alguma dessas coisas, isso pode ser colocado de manhã, e aí vai ser uma coisa que você vai acordar animado para fazer. Agora, o acordar em si, teve uma dica muito boa da Elisa ontem, que é não brigar com você mesmo na hora que você vai levantar, né? Então, não ficar falando, não vou levantar nada a ver esse negócio de levantar, vou levantar pra quê? Mó quentinha a cama, se fosse, a gente fica na cama o dia inteiro, né? Ela deu essa dica ontem, eu achei genial. Mas algumas coisas que funcionam pra mim, eu não sou uma pessoa matinal, tá? Só deixando isso aqui bem claro. Eu não sou a pessoa que acorda assim, nossa, bom dia, minha mãe é essa pessoa, minha mãe tá aqui, inclusive. Ela acorda assim, pássaros, bom dia. Eu não sou essa pessoa. Eu acordo e falo, pássaros, o que você tá cantando agora? Nesse momento eu não tô entendendo, sabe? Então, o negócio da pessoa matinal não é comigo. Então, o que eu faço? Muitas coisas. A primeira eu abro a janela, eu abro a cortina para deixar sol entrar na minha cara. Um pouco agressivo, mas funciona. A gente pode deixar o celular longe com o despertador também, que você tem que levantar e ir lá buscar. E se você for pessoa que tem, por exemplo, agonia de porta aberta, e aí você vai, levanta, pega o celular e deixa a porta aberta, escancarada, assim, tipo, pra te incomodar, pra você conseguir sair da cama, sabe? Então, todas essas coisinhas, ou então deixar um copão de água, deixar todas essas coisas que podem te animar. Então, isso da rotina matinal, testa coisas que te fazem bem. E, eu queria acordar às 8, eu acordei às 10, o que eu faço? Faz a rotina matinal do mesmo jeito, senão muda, tá? Então, assim, se você tá estudando, você acorda às 7 horas da manhã, chegou às férias, tá acordando 11, você vai fingir que nada aconteceu, nada te abala. Você vai acordar, você vai tomar café, você vai fazer sua meditação, tudo assim, normal, numa boa. Mas, Ingrid, vou terminar minha rotina matinal meio-dia. Vai. Mas, e? Sabe qual que é o ponto? Se não tem problema, se tá tudo bem, se você se sente bem de noite, por exemplo, não tem problema nenhum. Sabe? O negócio é continuar a rotina matinal. Já aconteceu muitas vezes de cliente vir para mim no retorno morrendo de vergonha. Falar, Ingrid, teve dia que eu acordei 1 hora depois e eu não fiz a rotina matinal. Mas não fez a rotina matinal por quê? Não, porque ia demorar muito. Não é que ia demorar muito. Você pode ter também a versão mais curta daquilo. Então, de pegar ali 2 coisas que vão ser para o seu dia de atraso, por exemplo. Então, um dia que, quando eu acordava doida para ir para o NB meio atrasada, eu meditava 3 minutos. Eu tenho que fazer um miojo, 3 minutos. Mas porque se eu não meditasse, ia ser ruim para mim e para o outro que tem que conviver comigo. Porque não ia dar certo, entendeu? Então, é escolher, assim, tipo, qual que é a sua rotina matinal ideal e o que você vai fazer quando isso não rolar.
Qual que é o menorzinho. Então, acordei mais tarde, não tem problema. Se você tem um tempinho, faz o que é mais essencial para você daquilo, tá bom? Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Que isso. Ingrid, queria perguntar também, Oi. com relação ao estudo, mesmo tarefas que a gente tem de fazer, você recomenda que a gente faça ciclos, por exemplo, imaginar que eu tenho de estudar agora geografia e tenho de estudar inglês, ou é melhor focar, por exemplo, fazer 50 minutos de uma coisa, dou um intervalinho, faço 50 minutos daquele estudo de novo? Ou eu mudo os temas, mudo o foco? O que você acha que funciona melhor? Então, isso também é outra coisa que é muito pessoal, mas eu acho que tem dois métodos que funcionam, que vão funcionar para tipos de pessoas diferentes. Então, por exemplo, um deles é estudar coisas alternadas. Então, você estudar, tipo assim, uma matéria que é de exatas, com um sanduichinho. Então, exatas, humanas, exatas. Fez o sanduíche daquele dia. Humanas, exatas, humanas. O sanduichinho do outro dia. Por quê? Porque quando a gente fica por muito tempo na mesma atividade, é o mesmo exemplo daquela pessoa que está malhando por muito tempo sem pausa. O cérebro cansa daquela atividade e o foco vai diminuindo. Então, quando a gente dá uma mudada, ele entende que, não, isso aqui é outro assunto. E quando você volta pro assunto inicial, tipo assim, você estudou 1, 2, 1. E aí você volta pro 1, ele fala, tá. Tipo, você deu uma pausa, deu uma refrescada, você viu outro assunto e depois voltou. Então, é isso que acontece muitas vezes quando a gente está estudando, trabalhando e tal, e aí vai tomar um banho. E aí, quando você está no banho, nossa, um monte de ideia. Por quê? Porque você deu tempo para o seu cérebro descansar. Você fala, não, agora está na hora de descansar. E vem um monte de ideia, você já fica, pô, mas agora eu estou tomando banho. Por quê? É isso que acontece. Ele precisa do descanso. Então, das duas, uma. Ou você faz isso de intercalar, de alternar, ou você estuda em blocos maiores. Então, se é uma coisa mais densa, ou pode ser até um assunto mais denso que você gosta muito, de você ficar ali aquela tarde inteira naquele assunto, mas no outro dia alternar com outro estudo. Então, por exemplo, matemática hoje, amanhã vai ser biologia. Não deixa, 2 dias inteiros daquela mesma coisa, porque o cérebro uma hora vai dar uma pifada, assim, sabe? E aí é teste, é entender o que vai ser melhor para você. Testa alternar, depois testa tudo, mas sempre lembrando de pausar a cada 1 hora. Obrigada, Ingrid. No seu e-book tem até isso, né, Ingrid? No que você fez de planejar com leveza, tem lá para estudar, para montar o cronograma. Aí você fala sobre, né, alternar com as difíceis, fáceis e médias, se for 3 horas de estudo, né? Exato. Aí, olha esse merchan, não foi nem eu, viu? É isso, então vai depender. Mas eu acho que esse de alternar pode ser legal para a maioria das pessoas, justamente para poder, para o cérebro entender, você dar um banho assim, sabe? Mas tudo é teste, então é aquilo. Eu nunca gosto de falar, faça tal coisa, ponto. Não, faça tal coisa se for legal para você, ponto. Né? Nunca vou dar uma regra geral, porque isso não existe. Eu respeito muito a individualidade de cada um. Então, fez uma rotina matinal, ela não deu certo, testa outra, sabe? Então, fez uma rotina matinal com 5 itens e só um deu certo. Beleza, pega esse um e cria outro e vai testando. Uma hora você vai encontrar uma que você fica apaixonado. Mais alguém quer perguntar, quer compartilhar, quer fazer alguma coisa? Ingrid, me veio uma dúvida aqui, eu não sei se existe uma resposta exata para isso, mas quanto tempo mais ou menos assim por dia a gente consegue ser produtivo, sabe? Você falou 1 hora direto, mas se passar ao longo do dia, sabe? O que seria saudável pra gente? Tem uma resposta para isso? Então, é exatamente isso que eu tinha acabado de falar. Isso é uma coisa extremamente pessoal. Eu já atendi muita gente. E teve gente que falava assim para mim que conseguia estudar 4 horas e realmente conseguia estudar 4 horas numa boa, sem ficar fadigada, agoniada no final do dia. Tem gente que consegue ficar 3, tem gente que fica 5. Eu trabalho assim normalmente 6 horas estourando.
Se eu tô na sexta hora, assim, talvez eu te responda meio burra, talvez eu não fale uma coisa com coisa, essas coisas ficam meio, sabe? Porque é o meu máximo. Então, isso é muito teste, é de você colocar na prática e entender qual que é o seu tempo produtivo. E isso é muito, muito valioso, porque a partir do momento que você entende quanto tempo funciona para você, você para de querer colocar regras que não vão funcionar. Então, por exemplo, se o seu ritmo produtivo é 3 horas por dia, você não vai fazer um planejamento com 5, porque você sabe que 2 daquelas horas vão ser completamente irreais, que aquilo não vai funcionar para você. Então, isso é um autoconhecimento que demora. É simples? Não é simples, mas vale a pena. Então, de você se perceber, sabe? Não precisa ser uma coisa totalmente rígida, é só assim, hoje eu consegui estudar 2 horas, tô cansada nível 5, tá, beleza. Aí deu 3 dias, eu estudei 3 horas e meia, tô cansada nível 7. Então, vai chegar uma hora que você vai chegar no 4 horas e meia é o ideal para mim, sabe? Então, 1 hora num dia que eu tô muito brava com a vida, com o mundo, querendo que a quarentena acabe, pelo amor de Deus, aí eu consigo estudar meia hora, sabe? Então, você vai conseguir entender como que tá o seu emocional, quanto que você consegue produzir, porque isso também afeta demais. Então, dias que você não tá bem nem um pouco, e você não tem alguma coisa para entregar, por exemplo, por que você vai tentar se forçar a ser produtivo naquele dia, sabe? Isso também não faz sentido, porque, por exemplo, se você queria estudar 2 horas hoje e você estava mal, e aí você ficou 2 horas e meia se forçando a estudar mal, e aí não deu certo. Aí você fica bravo e fica mais mal ainda, tá? Beleza. Se você não tivesse estudado hoje, tivesse, assim, abraçado o negócio de tomar, e aí, né, desce na parede, assim, chorando, e vai, curte sua tristeza e tal. No outro dia, você ia conseguir estudar, assim, 5 horas tranquila. Por quê? Porque você já poupou uma energia ali e conseguiu estudar com a cabeça no lugar. Então, isso também faz total sentido. Respondi você? Acho que eu respondi. Respondeu. Acho que nesse primeiro momento também, assim, eu imaginei, né, tipo, da gente ir cronometrando as coisas, né, meio que, tipo, marcando assim mesmo para saber Com quanto tempo a certeza. gente demora, o que a gente consegue fazer do nosso dia, né? Com certeza. Isso é uma coisa que, assim, isso também, eu não falo para cronometrar, porque varia de pessoa para pessoa. Então, tem uma pessoa que ela vai ficar animadíssima para cronometrar, ela vai ficar doida do relógio. Ela vai ligar o relógio e falar, cronometrando, tô produzindo. E outra pessoa vai ligar e falar, tem um relógio me olhando, hein? Tá olhando pra mim, tá olhando pra mim. Tipo assim, então depende muito da pessoa. Por isso que eu falo, tipo, às vezes pode ser mais benéfico pra você começar e anotar ali, são 15h52. E aí, quando você terminar, você anota, são 16h18. Entende? Então, vai de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa fã do relógio, vale super. Eu sou super fã do relógio. Eu falo, consegui fazer um monte de coisa antes de terminar o relógio. Mas depende muito, sabe? Isso foi algo que eu aprendi na Quartz. Eu já até falei para a Ingrid, entender quanto tempo eu demoro para fazer minhas atividades, porque eu não sabia, né? E acaba que quando eu ia fazer meu planejamento, ele ficava irreal. Aí, porque, por exemplo, eu ia arrumar a casa, aí a gente acha que consegue fazer tudo rápido, a gente coloca lá que vai fazer em 1 hora, quando a gente vê, a gente gastou 3, aí no final do dia não conseguiu cumprir as outras coisas, fala, nossa, eu não fiz nada, eu sou isso, eu sou aquilo, mas é porque a gente já não colocou o real, né? Foi uma coisa que eu aprendi. Fofa demais, gente, eu não aguento. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente faz um planejamento, tipo, ou então pode ser até com rotina, trazendo esse exemplo para rotina. Você faz uma rotina ali, tipo, eu vou acordar e eu vou correr 5 quilômetros. Meu anjo, você não tá andando 300 metros, você vai correr 5 quilômetros, sabe? Então, assim, respira, vê a realidade, vê o que você vai fazer de verdade e coloca isso na rotina, sabe? Então, coloca uma coisa que é real, que é palpável. Então, por exemplo, a Gil falou que ela rega as plantas de manhã. Se ela colocar isso no papel, ela sabe o que ela vai fazer. Que é uma coisa que faz bem para ela. A Ellen tinha falado que se ela acorda, ela vai escrever o planejamento diário. Ela sabe o que ela vai fazer, sabe? Então, nunca colocar uma coisa assim, irreal, que não é palpável, porque a chance de você acordar, fazer a rotina e se frustrar é muito alta. Então, coloca coisas palpáveis. E pode ser assim, acordar, arrumar a cama, escovar os dentes e tomar café. Você conseguiu riscar todos os 3?
Você quer adicionar mais um? Tá na hora de adicionar mais um. Sabe? Então vai aos pouquinhos, não fica brigando com o seu processo. Seu processo não é igual ao do outro, tá? Isso é muito importante de ser dito, eu acho. Acho que até minha água acabou. Gil, você ia falar? Eu ia falar pra você contratar a Juliana, velho, que a bicha tá vendedora. E eu sou digital influencer. Ai, já irei nas DMs daqui a pouco. Não, Me tem contrata, Ingrid, fazer uma divulgação da quarta. Ai, gente. Amo. Mas de verdade, sério mesmo. Me ajudou demais a quarta. Eu falo demais mesmo, porque é real. Quem não segue ainda, olha aí o merchan. Nem fui eu. Achei chiquérrimo que eu nem fiz merchan. Olha ela aí. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês possam absorver conteúdo disso aqui. Se vocês tiverem anotado, me manda, porque eu morro de amor, eu juro. Eu fico olhando assim, tipo, anotaram coisas, aprenderam coisas. Então, se vocês tiverem anotado, me manda. Se isso ajudar vocês de alguma forma, pode me mandar mensagem também, mandar áudio. Eu respondo todo mundo, eu amo. E eu amei muito essa troca desse convite da UNB, porque, sinceramente, esse projeto, inclusive, quero me matricular quando a gente puder fazer as coisas de um jeito normal. Mas amei real. Se vocês tiverem alguma dúvida também podem perguntar, mas só deixar aqui meu agradecimento por esse projeto lindo e por poder participar dessa vivência, achei incrível. Como eu fiz a abertura, eu vou deixar pra Luísa fechar, então. Então, gente, queria agradecer muito mais uma vez todo mundo que está aqui. Sigam a Ingrid, queria muito agradecer a Ingrid também por ter topado esse convite. Foi muito legal mesmo, aprendi um monte de coisa. Eu vou mandar minhas anotações. E sigam ela. Ela tem consultoria, tem mentoria, tem e-book, tem tudo para vocês não moscarem na hora de planejar, entendeu? Então, enfim, queria agradecer mais uma vez todo mundo. Mandem no grupo também comentários, insights, as anotações de vocês e o que vocês acharam. E a gente se vê amanhã. Amanhã vai ser com o Dan, do Parque Yoga. E a gente vai falar sobre meditação no cotidiano. E vai ser bem legal. Então a gente se vê amanhã. Beijo, Ingrid. Parabéns. Beijo, queridos. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau.